Olá, Sandra Mota aqui falando com vocês. Hoje eu vim relatar para você um fato que está acontecendo e que não é de hoje. E também falar um pouco da minha trajetória, o porquê que muitas vezes eu relato situações que acontecem lá no hospital onde eu faço tratamento, situações graves que acontecem ali e que muitos pacientes nos procuram pedindo socorro. Meu diagnóstico de câncer veio em 2016. Logo que eu entrei naquele hospital para fazer a primeira consulta, eu me deparei com situações lamentáveis. Um acúmulo de pacientes sem espaço físico adequado para que eles ficassem. Quando eu fui marcar minha primeira quimioterapia, eu tomei um choque de realidade do que eu ia passar. Não tinha onde eu pôr os pés para poder chegar até a recepção e assim marcar minha quimioterapia. Foi a primeira vez que eu chorei por conta do que estava acontecendo comigo. Não pelo câncer que eu estava tratando, mas pela situação de descaso total que aqueles pacientes ali estavam passando. Foi aí que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, além de me tratar. Quando eu fiquei internada no hospital, com a imunidade muito baixa, que o médico cancelou meu tratamento de quimioterapia porque eu não ia aguentar, e ele me deixou lá por alguns dias internada para me recuperar e ver se eu ia me recuperar e saber se eu ia aguentar dar continuidade ao tratamento. E eu não podia deixar de tomar minha medicação ali naquele hospital. Nem eu, nem qualquer outro paciente que ali estava. Mas faltou medicação para os pacientes que estavam internados. Isso mesmo. Faltou a nossa medicação. E eu fui para as redes sociais, relatei o fato, fiz um vídeo, relatei o fato, mesmo estando internada, pedindo socorro. Porque para sobreviver eu precisava tomar aquela medicação. E faltou para todo o setor, segundo a enfermeira que estava me acompanhando. Só veio chegar de meia-noite. Isso mesmo. Também aconteceu outro fato muito triste. No setor de quimioterapia, na recepção, ali estavam pacientes de todo tipo de situação do câncer, como ainda existe, só que o espaço maior. E resolveram fazer uma reforma no setor e não se preocuparam em tirar os pacientes dali. A gente teve que enfrentar pó de gesso, teve que enfrentar servente de pedreiro passando pelos pacientes enfermos com imunidade baixa, numa recepção minúscula. E eu precisei ir para a rede social de novo, porque a gente não é coisa qualquer, que tem que ficar junto com entulhos. E vamos em frente. Depois, eu comecei a receber denúncias, infelizmente, de algumas que já faleceram. Eu só vou citar 2 casos. Uma, minha amada querida, que eu não vou dizer o nome, que já faleceu, ela teve câncer de útero, fez cirurgia, ela andava. Ela saiu da cirurgia de cadeira de rodas e ela teve sequelas graves, que ela ficou usando fralda e muleta porque o médico errou no corte. E ela sabia disso, mas o médico disse a ela, acontece. Infelizmente ela veio a óbito por conta das consequências do câncer e do tratamento. Mas eu tenho os relatos dela guardados. Outra que não morreu, mas que ficou com sequelas até hoje, devido à radioterapia. Depois que ela fez a cirurgia da retirada da mama, de imediato jogaram ela para a radioterapia. E ela teve queimaduras de 3º e 4º grau. Ela perdeu costela, ela perdeu parte do pulmão, ela perdeu clavícula, caixa torácica. Hoje ela tem cimento ósseo nessa parte, onde o câncer teve uma recidiva por baixo desse cimento ósseo e é inoperante, porque não dá para mover o cimento ósseo, por conta de um erro. Recentemente, antes de viajar para Brasília, dia 29 de fevereiro, eu fiz uma ultrassonografia das mamas, da mama direita e da mastectomia, por conta daquela queda, daquele desmaio que eu sofri no hospital e a médica ficou preocupada. Dia 29 de fevereiro. Quando foi dia 8, eu fui buscar o resultado do exame. Para minha surpresa, lá estava que eu estava com um nódulo sólido na mama esquerda. Gente, eu não tenho mama esquerda. Eu procurei o hospital, informei, fui chamada para uma reunião, participei da reunião. Infelizmente, no dia da reunião, eu estava com esse resultado na mão. E aí fiz outro exame, agora recente, no dia 21. No mesmo dia, peguei o resultado. Que incrível, né? E para minha surpresa, lá estava mais outro erro. O primeiro, a data do exame era 29 de fevereiro e eu estava no dia 21 de março. Na hora de fazer o exame, a médica que estava fazendo me perguntou
Se eu tinha feito mastectomia da mama esquerda, eu estava sem a blusa e sem o sutiã, deitada na posição de fazer o exame. E ela me perguntou isso. E ela também errou no tamanho do nódulo da mama direita. Está maior? Segundo ela, está maior, não é? A axila também está com alteração e eu não confio mais nesses exames. Eu lamento muito pelo hospital, porque o hospital sofre assim como sofrem os pacientes. Não dá para confiar, não dá. Infelizmente, não dá. Então, eu deixo aqui um questionamento com você que está me ouvindo. Se fosse você, uma mãe, um irmão, um parente seu, o que você faria?